Olá a todos, eu sou o Cauê Alberto, estou aqui hoje com o André Carelli e com o Hugo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do MedZD. Pessoal, o Hugo, ele é um cubano que veio para o Brasil já há alguns anos, ele vai contar um pouquinho a história dele aqui no Brasil e, recentemente, ele fez a segunda fase da UEPA e foi aprovado na segunda fase. E André, tudo bem? Tudo bem, Cauêzão, como vocês estão? Maravilha. Hugo, gostaria de que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho quando que você veio para o Brasil, para depois a gente começar a fazer algumas perguntas para a gente puxar esse tema da UEPA. Perfeito. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Primeiro que tudo, eu sim sou cubano. Eu levo perto de 5 anos aqui no Brasil. Eu vim pelo programa Mais Médicos, decidi formar família e partir para revalidar meu diploma. Nesse tempo todo que você ficou aqui, então você sempre estava conectado ao programa Mais Médicos. Então, até hoje você está no programa Mais Médicos ou já quebrou vínculo? Trabalhei 3 anos, durante quase 3 anos no programa Mais Médicos, até a ruptura com um programa naquela data de novembro, quando acabou o convênio com Cuba, basicamente. Você optou- Oi? Aí você optou por ficar aqui no Brasil. Isso, exatamente. Aí fiquei aqui no Brasil Uhum, basicamente 2 anos, praticamente estudando, indo atrás do CRM. certo. Além da UEPA, você fez outras provas? Você prestou outras alternativas para revalidar o diploma? É, isso aí vamos deixar somente na web, porque o edital tem uma coisinha aí dessa confronto. Sem problema, então. Ah, Ok. E como que você descobriu a prova da UEPA? Porque, por perfeito. exemplo, para mim, mesmo eu estando com o Cauê já há bastante tempo, a gente fica bem de olho nessa questão de revalidação. É a primeira vez que eu tenho esse contato próximo. Foi com o Cauê e com você. Certo. Na verdade, para ninguém é um segredo o tempo que o INEP leva sem fazer um revalida, pelo menos sem concluir um processo, né? E a Uhum, gente fica basicamente acompanhando todos os canais e mídias sociais sobre qualquer informação referente a isso. uhum. E chegou um dia do ano passado, fiquei sabendo que estava esse edital. Na verdade, foi um amigo de lá de Pará que me passou melhores informações. Aí comecei a fazer leitura do edital, li com Uhum. calma e decidi entrar. Basicamente foi isso aí o caminho. Ah, como que foi esse edital? É esse ano que começou? Começou faz 2, 3 anos? É 2021 ou 2020 que você começou a fazer esse processo? Como que foi? 2020, se não me engano, em torno de setembro ele foi lançado e o exame teve uma primeira etapa onde você anexava toda a documentação, Uhum. diploma e outros documentos, basicamente. Era uma E inscrição. uma inscrição, exatamente. Depois disso, foi feita o exame escrito, no período da manhã, sem questões objetivas, e 5 discursivas no período da tarde. Basicamente o mesmo formato do INEP. Uhum. Depois disso, esse exame escrito foi a finais de dezembro. E o exame prático agora aconteceu dia 18 de abril. Actualmente estamos nas fases finais do processo, onde acontece a apresentação e a revisão física do diploma, dos outros documentos que ele solicita, e a entrega do diploma revalidado, se tudo estiver corretamente. Certo. Só uma dúvida também minha. Aonde foi publicado esse edital? Era só no Diário da União e você tinha que caçar lá pelo meio? Ou tinha um site específico que bem bonitinho, organizado? Você teve dificuldade com isso ou não? Foi super tranquilo? No edital já constava o endereço eletrônico, o site de acompanhamento, ele é público totalmente com todas as informações Uhum. e ele é muito bom, ele é muito fácil de entender e acessar. Então, nessa parte de informática, foi muito tranquilo. É um site, na verdade,
progrado, alguma coisa assim da UEPA, né? Então, pertence à mesma universidade UEPA. UEPA é a Universidade Estadual do Pará. Uhum. Lá tem um site onde dá para acompanhar, dá para inclusive deixar aqui no link a Certo, acho descrição. super justo pra galera dar uma olhada, ver se gosta, se não gosta, o que que tá acontecendo. A gente não sabe quando que a pessoa tá assistindo, né? Então, provavelmente pode ter acesso aí a um edital novo. Ok. A primeira fase foi meio aquele feijão com arroz mesmo, como você falou. Pintar bolinha, dissertativo, e demorou do edital para a primeira fase quanto tempo? Em torno de 3 meses. Em torno 3 de 3 meses. meses. Foi rápido, né? Sim, foi rápido. Na verdade, a gente está muito surpreso positivamente, porque quando a gente compara o processo de revalidação da UEPA com outros processos como o INEP, né? É muito bem demorado o INEP e é muito célere a UEPA, realmente. Na verdade, eu acho que é um exemplo até para o INEP ou para outras universidades esse processo de revalidação da UEPA, porque tem, ainda com todas as restrições que a gente conhece neste período da pandemia, eles têm conseguido fazer direitinho, com medidas, eu falaria até que meio extremas, né, no sentido de cuidar dos candidatos, da banca examinadora, todos os Você se protocolos sentiu bem respeitado, vamos dizer assim. muito respeitado, muito seguro na hora de fazer o exame, a parte Uhum. epidemiológica realmente é impecável, viu? Impecável. Eles liberam para você algum material, olha, isso aqui que vai cair na prova? Não, você tem que ir até lá para fazer a prova ou você fez em outro estado? Não, a prova é presencial na universidade. A universidade tem algumas sedes, se não me engano, são 4 sedes, mas sempre foi o mesmo processo no mesmo lugar, na sala de aula, senta lá com todos os requisitos de uma prova e eles te entregam, até com dactilar tinha lá para no exame objetivo para verificar que fosse você mesmo e Então você cumprindo teve que ir todas as até o regras. EPA mesmo. Sim, até Belém. Belém do Beleza. Pará, viajar até lá. E, e foi isso. O exame prático também aconteceu no mesmo local. Ok, achei super interessante. Aí você recebeu a nota, você foi aprovado para a segunda fase. Quanto tempo demorou para acontecer a segunda fase? Estava previsto inicialmente para ser 3 meses após o exame teórico. Só que teve um intervalo, um aumento do intervalo desse tempo, em torno de 15 a 20 dias, por causa justamente do lockdown, das fases Certo, a relacionadas com a pandemia pandemia. atrapalhou também em tudo. Mas Atrapalhou. mesmo com a pandemia acontecendo, porque a gente tá lá em final de 2019 já começou a questão da pandemia. Você começou o processo todo no olho do furacão, né? Foi 2020 e agora começo de 2021. E mesmo assim eles foram até ágeis, conseguiram respeitar os horários que eles te deram, as datas que eles te deram foram respeitadas desde o começo do edital, ou você não sabia mais ou menos quando que iria fazer a próxima parte da prova? O edital sempre nasceu com um cronograma anexo e só foi mudado pela condição da pandemia. Do Certo. resto, bem ao pé da letra, todos sem retrasos. E o que você achou da segunda fase? Você gostou, não gostou? Teve alguma coisa que você achou meio injusto? Ou se não, achou super plausível a prova? Eu gostei. Eu gostei, primeiro porque, falando sobre as características, são estações curtas, em torno de 5 minutos, comparativamente com o INEP, são 10 minutos. A gente conseguiu, os 40 candidatos conseguimos fazer, bom, pelo menos eu terminei no período da manhã, né? Então é muito menos cansativo. Aqui é bom também falar que, inicialmente, a prova contemplava sábado e domingo para fazer a prova prática. Só que, por causa da reestruturação no cronograma, terminou ficando em apenas um dia. Certo. E eu gostei muito, porque era muito dinâmico. Você primeiro chegava lá, se apresentava, se identificava, ia para uma sala onde deixava os pertences, as coisas, e depois deixava todas as coisas lá e ia para outro local, onde ficava no isolamento.
por ordem alfabético, de 10 em 10 pessoas, 10 em 10 candidatos, que ia já para outro local dentro da mesma universidade, onde você ficava em frente da porta e uma pessoa com luvas, com tudo, abria Bonitinho. para você a porta, você em nenhum momento tinha que tocar a porta, e lá estava a estação esperando por você. Você foi vestido como? Jaleco, estetoscópio, ou não? Não precisava de jaleco, não precisava de estetoscópio? Ainda que o edital não especificasse, pelo menos que eu não encontrei lá a parte do jaleco, eu decidi levar, igual que os colegas, Uhum. jaleco e estetoscópio. Então, E a você gente... usou ou não usou durante a prova? Estetoscópio usei, sim, sim. Também, a gente foi oferecido, né, para a gente usar durante o exame, também avental, uma proteção durante todo o exame também. Mais pela questão da pandemia. Exatamente, exatamente. Tudo foi segurança. Certo. Na questão da primeira fase, tinha alguma coisa em específico que você tinha que levar? Vamos lá, sem pensar nas máscaras, nessas coisas com a pandemia, porque eu acredito que isso vai mudar com o tempo, mas tinha que levar caneta, tinha que ser exatamente azul, tinha que ser exatamente preta, ou não foi nada disso? Padrões habituais. Certo. Transparente, azul, preta. Uhum. Álcool também exigia um álcool gel que você levasse. Certo, certo. E era isso aí, né? Basicamente. Vamos aproveitar então, André, para entrar um pouquinho nessa primeira fase. Uhum. Hugo, foram 100 questões de múltipla escolha, foi isso? Sim, isso mesmo, isso mesmo. Bom, primeiro que a gente não conhece muito daquela banca, né? Sim. Segundo, que pela localização onde está o estado, isso ajudou, acredito eu, a cair mais questões relacionadas a parasitismo, a uma questão discursiva de leishmaniose, por exemplo, né? Que é uma coisa Uhum. que normalmente, às vezes, a gente não esperaria. E muita pergunta de Hanseníase, tuberculose. Uhum. Então, a parte infecciosa, de algum jeito, ficou bem evidente naquela prova. Certo. Que eu achei, pelo menos, um grau de dificuldade, no mínimo, de médio a difícil, na verdade. Sim. Tem muitas questões, mas passei muito trabalho para acertar outras questões e errei muitas outras que foi difícil, né, o exame. Não dá para falar que foi fácil, na verdade. Duas coisas. A nota de corte era se você achou muito alta ou muito baixa, e a prova era dividida em manhã e tarde, ou era tudo num batidão só? A prova era dividida no período da manhã, você fazia 100 questões, e na parte da tarde, 5 questões. Era oferecido dentro da mesma sede universitária, tinha um refeitório onde era oferecida alimentação, Chique. e foi muito bom. Para evitar sair do local, Hum, né? Ajuda bastante. Não era obrigatório, na verdade, você fazer o almoço lá, mas era uma oportunidade que eles ofereciam. achei E simpático, assim, acho bem é legal. bem legal. Então, sempre bem atentos e organizados. Eu gostei. E a nota de corte é 60%. Certo. Ok, nada, vamos dizer assim, É, assustador, né? sim, Se a gente pegar, aproximadamente 10% passou para a segunda fase. Então, isso. se a gente comparar Caramba. com, mesmo com a UFMT, que é um pouquinho diferente ali, e com o INEP, é uma porcentagem relativamente baixa. Deve ser, a gente precisa especificar, né, Hugo? Mas Sim, em torno disso, não é? dez por sim. cento 10%, exatamente. Pelos números que eu faço também, oscila bem na média dos processos de revalidação que existem no Brasil. Está por aí, tirando, obviamente, a última edição do INEP, que foi um pouco mais baixa, mas pelo que eu enxergo, normalmente oscila entre 10% a 15% do processo de revalidação, por aí, É, por essa média. Então, está no esperado, os números Perfeito, Hugo. esperados. certo, Maravilha. certo. Ok, achei interessante. A segunda, em relação à primeira fase, então acho que a gente deixou bem amarradinho. Você foi lá, abriu o edital, você fez a sua inscrição, Sim, foi fazer a primeira fase. A primeira fase foi bem parecida com os outros editais, comparado com o INEP e com o FMT, é uma prova de múltipla escolha, 100 questões. O FMT é 50, né, um pouquinho diferente, mas também tem o período da tarde, que é uma prova discursiva.
A prova do INEP também, então, assim, foi um modelo relativamente parecido, que você, de alguma forma, estudando para as provas, você já conhecia. Legal, você passou, entrou ali entre os 10, conseguiu sua nota de corte, foi para a segunda fase. No primeiro momento teve um adiamento, eles falaram que ia ser numa data, não foi naquela data, mas também não foi aquela coisa de adiar de 6 meses, um ano, como já aconteceu em edital do INEP, né? Sem pandemia, né? Sem pandemia. Então, você teve o primeiro adiamento, a segunda data, realmente confirmaram, você foi e fez a prova. Acho que uma coisa que é bacana a gente comparar, querendo ou não com o INEP, que é onde mais candidatos se inscrevem, o INEP tem diferentes localidades no Brasil para ser feita a prova. A prova Certo. da UEPA já não, né? Você tem que ir até Belém do Pará para poder realizar a prova. Então, isso já gera um pouco mais de dificuldade. Se a pessoa de repente está no sul, ela fala, poxa, mas isso aqui é um primeiro edital, não sei se isso aqui vai ser levado a sério, se de repente vai acontecer. Então, acho que muitas pessoas acabaram deixando isso de lado para realmente não fazer essa prova. E também tinha o INEP, né? Naquela época, se pegar setembro de 2020, o INEP ele estava ali, né? Tava um pouquinho em pauta, tinha saído a prova, ia ocorrer a prova. Então, acho que não teve também, as pessoas estavam um pouquinho mais focadas no INEP. De qualquer Sim, forma, eu acho que você, parabéns pela sua atitude. Depois a gente vai falar um pouquinho mais dessa sua proatividade. Eu tive a oportunidade de falar com você algumas outras vezes e você me parece um cara bem proativo, cara, de não ficar esperando as coisas acontecerem. Você foi, teve a oportunidade, foi lá e agarrou a oportunidade. Perfeito. Você ainda não está com o seu CRM, mas você passou a primeira fase, passou a segunda e agora tem uma terceira fase que vai ser completada, né? A gente não está falando aqui que você já está com o CRM, mas 2 fases você passou. Muito bom, parabéns desde já. Muito bacana, Hugo. Vamos entrar nessa segunda fase, falar um pouquinho mais sobre a segunda fase. Como a gente estamos fazendo muita coisa relacionada à segunda fase, provas práticas, eu acho legal a gente começar a puxar um pouquinho isso daqui, André. Vamos lá? Certo. Eu achei, pelas conversas que a gente já teve, e até com outras pessoas que fizeram prestar nessa prova, falou que era uma prova muito mais ativa com a questão do examinador. O examinador fala muito e você tem que interagir muito com o examinador porque esse tempo curto, né? Muitas vezes são perguntas que você tem que ficar respondendo e fazendo sequência. É isso, Hugo, ou não? certo. Estações em torno de 5 minutos, com um quadro clínico em cima da mesa, onde você fazia a leitura, e tarefas bem pontuais. Não Uhum. tinha aquela etapa de anamnese, não tinha aquela estrutura que o INEP aí acostuma ter. Era Faça bem. isso, faça isso, faça isso, faça Exatamente, isso, faça isso. Ok. exatamente. Vai lá e faz. Uhum. E, obviamente, tem alguns temas, algumas estações, onde você tem que dar uma acelerada, porque, pelo menos, né, eu senti um pouco mais de pressão por causa do tempo. Uhum. Mas ainda assim, por causa de ser bem dirigidas, o que você tinha que ter feito, dava bem o tempo. O examinador fala bastante com você? É, é um intercâmbio, eu acho que é mínimo intercâmbio. Tipo, aqui está a estação, olha a tarefa. Se você perguntar alguma dúvida, faça a tarefa, tipo assim. É, Certo. Mas eu, por é, exemplo, o examinador não estava ali para te dar mais informações. Por exemplo, olha, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer isso, agora você. Era só o cartão mesmo e você seguia pelo cartão que você tinha que fazer, exatamente. falando bastante ou mais com a mão? Você tinha. Como que era o processo? Eu gostei muito do exame prático porque quando era necessário falar em voz alta, explicar para o examinador, lá na tarefa falava, você tem que fazer tal tarefa e como você vai fazer, você precisa falar em voz alta para que o examinador te escute durante essa tarefa. Acho que é super É, legal isso, né? é Bem direcionado legal, mesmo. Tipo assim, bem direcionado. você vai fazer palpação do abdômen e explique achados para o examinador. Exatamente. E fale Sim, tudo isso em voz alta. certo. E eu achei também assim, uma prova sem pegadinhas, porque o Uhum, INEP, querendo ou não, né, é um meio que enrolado. Então uhum. aqui é bem diferente. Pelo que eu tenho estudado, é muito mais parecido com uma prova de residência, né, nessa parte de ser bem direcionado.
Uhum. E longe do INEP, na parte que não tem a anamnese, e é direito. Nada de que o atriz vem de um jeito para fazer outra coisa, para querer te enganar, isso aí não. Pelo menos eu Aquela não. estação, o paciente vem com insônia, aí você começa a conversar com o paciente, aí ele tá com ideia suicida, ou a mulher vem para pré-natal, aí ela tá com roxo no pescoço, vira uma questão de... Não, isso não encontrei nesse exame. Era bem secão mesmo, assim. É, Ok. Acho que é uma estrutura diferente, é uma personalidade de uma prova diferente. Então, quem for se preparar para essa prova tem que realmente estudar para esta prova, né? isso Não é mesmo. achar que vai estudar e vai usar a mesma coisa para o FMT ou USP, e acredito que tem essas questões de restrição. Você vai ter que escolher aonde você vai fazer sua revalidação, e você vai aplicar, por exemplo, nessa questão só para esse local. Tem que estudar pela característica do local. Tem que estudar mesmo. Tanto que eu senti, pelo fato de não conhecer a banca da UEPA, eu senti também que faltou treinar mais sobre o que a banca perguntava, porque tinha algumas questões lá, falando na parte objetiva, que deixavam a gente um pouco fora de balanço, né? Uhum. Por causa de não estar pronto, de não ter feito tantas questões É uma como coisa era mais necessário. regional, é uma coisa que faz bastante, Eu senti que fosse um uma pouco coisa regional. comum. Uhum. Ok. Eu senti. Mas não tem como ser também de outro jeito, né? Porque se você está ubicado nessa parte da geografia do Brasil, eu acho que não poderia ser muito diferente. A Você chegou UFMT, a dar uma olhada na prova de residência da UEPA para ver se tinha alguma similaridade, se eles acabaram fazendo, só pegando a prova de residência, por exemplo, para clínica médica e colocaram lá? Daí, sim, eu me lembro que, por exemplo, eu até revisei várias vezes a parte da cirurgia bariátrica, da parte da cirurgia da obesidade, porque, pelo que eu vi lá, naquela região, naquelas universidades, gostavam muito de perguntar aquele tema, por Uhum. exemplo, né? E eu falei, caramba, eu acho que vai vir uma questão discursiva de cirurgia da obesidade. E estudei, Caramba. né? Estudei outros temas, mas esse aí que Certo, agora certo. estou bem lembrando. E esse tema não apareceu na prova. Ok. Ok. Só mais uma dúvida, só para reforçar bastante. No Revalida, no edital, eles não tinham lá o que você precisaria estudar. Eles não colocaram o cronograma do que eles poderiam pedir para você. É a mesma matriz curricular que o INEP É, contempla. a medicina É, toda. Tudo, a medicina tudo. toda, exatamente. A medicina Certo. toda. Ok, justo. Pois não, tem, coisão. não tem a similaridade com a prova do FMT. O FMT também tem algumas doenças que são mais prevalentes ali no estado, mesmo o protocolo acerto, que foi feito por uma equipe, claro que não tudo, mas uma parte por cirurgiões daquela universidade. Então, Uhum. querendo ou não, quando é um edital de uma universidade pública, eles tendem a puxar realmente mais para aquela determinada região. Como a prova de residência, né? Então, acho que isso já é algo esperado já. Mas sai um pouquinho, né? Sai um pouco do que a gente espera, que não quando você começa a se preparar para uma prova de revalidação, você, na maioria das pessoas, pelo menos tem o INEP aí como referência principal, pelo menos. Certo. Então, isso torna ainda algo mais difícil, né? Muito, muito bacana, Hugo. Hugo, eu gostaria de. Você tem mais alguma pergunta, André, em relação à segunda fase? Eu gostaria de deixar para a galera, por exemplo, que talvez esteja aí de olho ou namorando essa ideia de ingressar nessa alternativa para revalidar o diploma, a toda faculdade que você está entrando, se é uma faculdade só, vamos dizer, a UFMT é uma faculdade só, a UEPA é uma faculdade só, a USP é uma faculdade só, não é uma coisa federal, tá? Dá uma olhada realmente na estrutura da faculdade, como são as provas até de residência daquela faculdade. Porque é muito, vamos dizer, é uma máquina que já está meio pronta, certo? Se é um lugar que já tem umas provas, que já usam para fazer isso realmente, principalmente de clínica médica, ver mais ou menos a estrutura do que eles fazem, o que eles pedem, como eles pedem, que de vez em quando ajuda você a se guiar, porque é muita coisa. Se você está meio perdido nos estudos e você tem que
vamos lá, usar o que eles te dão, olha, vai cair isso daqui. Fala, beleza, a medicina toda, me dá mais 5 anos aí que eu reviso tudo. Lógico, você passou pela sua faculdade, você já aprendeu bastante coisa, já tá tudo bem digerido, mas a vontade é essa, né, de pelo menos dar uma revisada, dar uma reolhada em tudo. Então fica essa dica aí para todo mundo, olha a estrutura da própria residência da faculdade, principalmente em clínica médica. Porque dependendo da residência, eles têm perguntas que são muito focadas, muito direcionadas. A clínica médica é mais agloba mais coisas, né? Mas era só esse ponto, Cauezão. Beleza. Hugo, você gostaria de falar alguma coisa em relação à segunda fase? Eu vou aproveitar para falar que fazer algumas comparações, né, com o INEP para que o pessoal que está escutando e assistindo, pois eu acho que vai gostar, né? Porque de algum jeito isso ajuda. Primeiro, basicamente a mesma estrutura em quanto a fases que o INEP. Uhum. Pode ter algum nome diferente ou chamar-se fase 1, a inscrição, onde você coloca os documentos. Isso aí muda pouco, mas a estrutura primeiro é igual. Tem a mesma parte da objetiva, 100 pela manhã e 5 discursivas pela tarde. Uhum. Aqui tinha números na UEPA, 150 vagas oferecidas no edital. No INEP Não tem abrangente, vaga. não tem limite, né? Tem vaga. Duração das estações práticas, 5 minutos na UEPA e 10 minutos no INEP. Ainda que inicialmente a UEPA colocou inicialmente no edital para fazer sábado e domingo durante 2 dias, por causa da reestruturação, terminou sendo em um dia. Habitualmente o INEP em 2 dias e 10 minutos, porque é um pouco mais cansativo. E INEP realizado nas grandes capitais e a UEPA só no Belém do Pará. Certo. Então, Quantas estações você fez no dia? 10 estações. 10, então mandou lá. Uma atrás da outra e acabou. 5 minutinhos para cada, 10 Sim. estações todas no mesmo dia. Só para também todo mundo entender um pouquinho mais, essa terceira estação, essa terceira fase que o Cauezão acabou comentando, é a parte burocrática, é onde você vai realmente levar seus documentos vão ser analisados e tem uma questão de pontuação. Correto, Hugo? Sim, correto. O edital contemplava uma pontuação adicional se você tinha trabalhado no Mais Médicos e se você tinha trabalhado no enfrentamento ao Covid no estado do Pará. Certo. Era realmente para incentivar esses médicos aí que estavam meio que flutuando a, pelo menos, vamos lá, se você já está aqui, vem para cá, vem na nossa faculdade, revalida aqui numa tentativa de chamar médico para aquele estado. Sim, mas você não é obrigado a ficar naquele estado. Você pega seu CRM e a sua vida segue, né? O edital não obriga a fazer isso. Certo, justo. Eu achei bem legal, assim. Principalmente quando o candidato, tudo bem, você passou por todas as fases, a parte mais dura, mais sofrida que essas provas, você já completou todas com êxito, parabéns mesmo, o mérito é teu, você merece. Agora é só essa questão realmente de papelada, né? Mas é legal quando você vê o aluno que ficou satisfeito com todo esse processo, como em alguns outros lugares não acontecem, né? A pessoa mesmo quando é aprovada fala, pô, judiaram, o revalida, infelizmente, apesar dele ser o mais abrangente, ele não colocar limite de vaga, você poder fazer em várias universidades do país, fica mais acessível para todo mundo, mas de vez em quando eles judiam com a questão de data, de você não saber quando você vai fazer sua prova, quando vai ser seu resultado, isso acaba judiando mesmo do candidato. Isso mesmo, André, porque querendo ou não, a pessoa que quer revalidar o diploma quer ter as oportunidades. E nos últimos tempos isso não tem acontecido. E a gente fica muito feliz realmente de ver um edital sendo quase concluído, inclusive a universidade já falando que durante 2021 vai lançar um novo edital para revalidar novos diplomas. A gente fica muito feliz por isso, porque a gente estuda e parece que não tem oportunidade da gente provar seu esforço. Legal. Vamos lá, eu gostaria também de saber umas coisinhas aí, fica um pouco mais do lado pessoal. O que você fez para lidar com toda essa angústia? Vamos lá, você chegou um momento que você estava num país estranho, certo?
Você acertou um belo de um desafio, falou, tô indo pro Brasil, vou trabalhar no programa Mais Médicos. Até ali o momento tinha tudo bem estruturado, vai mudando o governo, vai tendo aquela questão da politicagem, as coisas que eram bem certinhas começam a ficar bagunçadas, e um dia chegam para você e falam, olha, acabou, certo? Certo. Ainda mais para quem tá fora da tua casa, tá fora do teu país, a questão não é tipo, todo mundo pode ficar aqui, assim, não é que essa coisa, não, tudo bem, eu não tenho emprego mais, mas pelo menos aqui eu posso ficar, também tem esses problemas. Aí esse ano, dali para frente, você começou a correr atrás da sua revalidação. O que você usou para ficar focado? O que você usou para se motivar a continuar estudando e continuar correndo atrás das coisas e hoje conseguir realmente o seu CRM? Bom, a pessoa sempre se fala de foco e disciplina, e é verdade, né? Mas eu acho que o ponto fundamental é você partir de ter clareza absoluta do que você quer, primeiro. Então, a máxima é: eu quero revalidar meu diploma, e eu vou revalidar meu diploma. Eu não sei se vai demorar 1 ano, 2, 3 ou 10, mas eu vou revalidar meu diploma e esse é o meu objetivo. Pode acontecer qualquer coisa que eu não vou perder meu, meu foco, né? Minha grande objetivo. Depois disso, você passa por etapas de ansiedade. Tem etapas onde você estuda mais, tem etapas onde você estuda menos, mas tem que continuar estudando. Pelo menos eu estudava cinco dias por semana e dedicava o final de semana a fazer um simulado, e dedicava também um dia a sair de casa, a fazer vida social, a manter a cabeça em ordem. E eu percebia duas coisas. Primeiro, que quando eu aproveitava bem esse dia para fazer coisas diferentes, meu estudo e meu resultado simulado do final de semana ia melhor. Uhum. E o segundo foi que eu consegui manter aquele ritmo, fazendo aquilo, sem eu sentir-me tão cansado. Uhum. Porque estudando praticamente 2 anos não é fácil para ninguém. A outra sorte que eu consegui foi conseguir um amigo, parceiro, colega como o Dr. Michael, que sempre a gente se impulsionava todos os dias para continuar, e a gente aprendeu a desfrutar muito do trajeto até o resultado. Quando eu olho para trás, obviamente a gente fica muito feliz quando passa na todas as etapas e fica praticamente a parte burocrática. Mas eu olho para trás e eu sinto que fui muito feliz também estudando e fazendo aquilo no dia a dia, que me deixava perto do meu objetivo, do que eu realmente eu queria e eu quero. Então, eu falaria de que muita constância, de contornar as coisas que acontecem no imprevisto, de ter muito apoio da família aqui no Brasil, em Cuba, de ter muito apoio de amigos, e de continuar todos os dias aí. Você sabe que um dia vai chegar. Você se prepara, pelo que estávamos falando, né? De que você se prepara e você sente que você quer ser testado. Você quer uma oportunidade. E isso é o que às vezes falta no Revalida. Uhum. E por isso também a gente gosta tanto de ver culminando esse edital da UEPA, porque justamente a gente está vendo um início, está vendo um fim daquele teste que você foi fazer para ver se você está apto de obter o CRM para trabalhar no Brasil livremente. Certo. E agora, tá pensando já em residência ou ainda não? Olha, estou pensando já, só que agora vem muita coisa na cabeça, né? Certo. E eu, eu sou da ideia de que quando a gente tem muita coisa, é quando mais devagar tem que ir no actuar, no dia a dia. Então, tranquilo, ver direitinho o que eu vou fazer, no tempo certo, no tempo estimado, e, e quero fazer uma residência, sem dúvidas. Eu sei que quero fazer uma residência, ainda não decidi
no momento Qual? que eu vou ir por lá, qual, e no momento que eu vou fazer essa residência, mas sem E aí dúvida eu volta quero. para os estudos. Volto para os estudos. Então, a Não vai gente parar mais. não vai parar mais, né? É uma conclusão. E a Exato. gente enxerga o Revalida como um grande desafio. Uhum. Na verdade, o desafio da vida, né? Não para. Acadêmico não para, Uhum. mas vão vir novos desafios. Eu, eu gosto muito de uma frase que você também me perguntou que fazer, né? Como continuar. Eu gosto de uma frase que fala que assim que a noite estiver mais escura, isso quer dizer que o sol está por sair. Quando tudo estiver pintando totalmente escuro em torno do Revalida, aí quando você tem que acelerar, preparar-se mais, porque aí realmente é onde separa a clareza do que você tem e melhorar tua nota. E foi assim, eu lembro que quando a coisa ficou mais feia no Revalida, foi para o ano passado, quase na metade do ano, né? Com a pandemia apertando, nem se tinha muitas datas, muitas informações, e passou o tempinho e saiu uma data, saiu um edital e por Nada. aí foi. Certo. Cauezão, mais alguma coisa? Não, assim, eu acompanhei o Hugo no processo dos estudos, pelo menos uma parte deles, e realmente eu acho que essa constância, né, Hugo? O fato de você manter essa regularidade, cara, isso é muito poderoso. Isso, assim, eu acho que é legal a gente ressaltar isso, porque a gente fala, as pessoas falam, o outro fala, mas, cara, você é um exemplo disso e a gente está aqui com você. Mais uma vez, é legal a gente ressaltar isso. Eu e o André nós fizemos a prova lá em 2016, então a gente vive falando isso, mas o pessoal fala, faz 4 anos, o que esses caras estão falando? Já faz quase 5 anos. Então é legal a gente trazer isso de volta, porque essa regularidade, cara, e a inteligência, não só a inteligência de você ir lá e fazer 70, 80% nos simulados, mas a inteligência emocional. Isso falta para muitas pessoas. Tem Sim, gente que manda muito bem em determinado momento da prova, mas essa inteligência emocional, de você saber distinguir que seu estudo não é uma prova de 100 metros, não é um estudo de um mês, mas um estudo aí de meses, até mesmo anos, que nem você colocou aí em pauta. Então, essa inteligência emocional de você conseguir realmente equilibrar, falar, poxa, não adianta eu ficar estudando 30 dias consecutivos, que eu vou entrar num processo de estafa, não vou conseguir render e não vou conseguir continuar ali por um período mais longo. Então, acho que esse equilíbrio que você teve é muito difícil falar de equilíbrio, né, cara? Eu vejo assim que você fala, pô, as coisas têm que ser equilibradas. Se você faz as coisas muito equilibradas, também às vezes você não consegue chegar no estágio mais alto do que realmente você precisa. Por outro lado, se você faz as coisas, se você desequilibra muito, também você acaba tendo um processo de cansaço muito grande e não consegue manter. Então, o fato de você ter conseguido chegar nesse, pelo menos para você, chegar no equilíbrio para você, que é algo que cada um tem o seu, isso é algo muito bacana, muito valioso, cara. E algo que você falou que é incrível, cara. Eu também gosto muito disso. Não adianta você ficar colocando, tem muita gente que coloca uma meta de um valor X, depois disso eu vou ser feliz. Vou juntar 5 milhões, depois eu vou viver de renda e aí eu vou ser feliz. E a pessoa não aproveita o processo. Ela é infeliz por todo o processo e ela acha que daqui 10, 5 anos ela vai ser feliz alcançando aquilo. O fato de você ter curtido todo esse processo, cara, isso mostra realmente mais um ponto da sua inteligência emocional, que você não foi infeliz. Não é porque você passou numa segunda fase que agora eu tô feliz e agora tudo que passou, agora eu vou colocar como feliz. Não, você já sabia disso já, naquele momento. Então isso é muito bacana, cara. Legal é, mesmo. é, eu, eu concordo, né? Realmente é muito assim. Às vezes a gente, pelo tanto estresse, pela pressão que significa passar no Revalida, a gente se esquece dessas coisas. Mas nada mais importante que a família, os amigos, que a vida e ter saúde. A gente pode, inclusive, não passar uma prova, mas a vida não acaba por isso. É uma coisa muito importante, porque também quando uma pessoa não vai muito bem em um exame, termina ficando deprimido e deixando os estudos de lado. E nada, nenhuma prova pode tirar o que é realmente importante para você. A Hum. saúde, por exemplo, é uma coisa fundamental que dá caminho para você conquistar qualquer coisa na vida. Então, eu falaria que você tem que se esforçar
ao máximo, saber que você foi lá na prova e você foi seu melhor. Quando você tem certeza absoluta que você foi lá e deu sua melhor versão naquele exame, você fica tranquilo, você faz do exame, sai do exame e pode ter certeza se saiu muito bem ou saiu muito ruim. Mas tem que ter a cabeça boa e falar, eu fiz meu melhor esforço, independentemente do resultado, eu vou continuar em frente, porque eu fiz o melhor que eu tinha para dar aqui. Sensacional. Cara, Maravilha, Hugo. foi uma conversa muito boa, cara, muito enriquecedora em toda essa questão, não só do conteúdo, da prova, do processo, talvez até trazer um nome que no meu lado eu não conhecia, talvez outras pessoas também não conheçam, e também é mais uma oportunidade para todo mundo poder ter essa oportunidade de mostrar que você está pronto, que você está realmente sabendo aquilo e que você merece ter seu CRM, que eu acho que isso é super importante. Cara, muito obrigado mesmo pela conversa de hoje, foi um prazer mesmo conversar contigo e parabéns, cara, você merece mesmo aí tudo que você construiu. Muito obrigado. Vou aproveitar aqui para mandar um abraço, primeiro para meu amigo Júlio, lá em Pará, que me indicou tanto esse edital, a meu grande irmão Michael, e aos 40 que passamos no exame prático da UEPA. Um abraço para todos eles. Maravilha. Muito bom, Hugo. Mais uma vez, parabéns e muito obrigado pela sua presença aqui no podcast. Foi um grande prazer recebê-lo aqui, tá? Você contar a sua história e para a gente realmente é sempre muito enriquecedor esse bate-papo, o fato de conversar com pessoas de outras nacionalidades, que têm um mindset um pouco diferente. Mas você vê que assim, independente se a gente conversa com um russo, com um cubano, com um argentino, cara, quando a pessoa vence, que ela consegue passar por seus desafios, o mindset, eles pegar o core, o núcleo ali, realmente é muito parecido, cara. Essa vontade, essa garra de, vou lá, vou fazer, não quero saber se vai demorar 5, 10, 15 anos. Isso é muito similar, cara, independente da nacionalidade. Quando a pessoa tem essa vontade realmente e essas características por trás, cara, é aquelas características do campeão, né? E a gente vê uma série de estudos que fazem isso, parece um pouco até mesmo um blefe, fala, não é possível que é só isso que você vai ganhar. Mas assim, é só isso, só que é extremamente difícil, né, cara? Você fala, pô, bate no peito e fala, não quero saber se vou demorar 5 anos ou 10, mas só vou sair daqui quando conseguir meu CRM. Cara, isso é para poucos. Tem muita gente que não consegue manter isso, né? Então, parabéns e muito obrigado, Hugo. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite e estou à disposição por aqui. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.